E finalmente conseguimos estabelecer um contato com o escritor, tenente da reserva do Exército Brasileiro, Comandos e Forças Especiais, João Ricardo. João Ricardo atuou em Itaperuna no tiro de guerra, foi responsável por 2 anos de instrução no tiro de guerra e trouxe uma visão de mundo e de Forças Armadas muito diferente para aqueles que se viram com ele e para os amigos que fez aqui, dentre eles eu, que tenho muito orgulho de já ter me encontrado com o João e a família dele no Rio de Janeiro, em Teresópolis, de ter frequentado a residência dele aqui em Itaperuna, de ter travado uma amizade que, graças a Deus, permanece. Não vejo há muito tempo, mas a tecnologia nos permite. E o meu entrevistado de hoje, na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo, é ele que vai falar sobre o seu livro, o primeiro grande livro, para o qual se preparou com muito carinho a vida inteira. Não só no Exército Brasileiro, ele fez muitos cursos, como fez missões na África, missões na França, cursos na Inglaterra, nos Estados Unidos, pelo mundo afora. Mas também, ao sair do Exército, e enquanto estava lá, ele fez cursos da vida civil, que hoje são muito importantes na evolução dele profissional. Trabalhou em aeroportos, trabalhou em postos, trabalha em várias frentes. É sobre isso que a gente vai falar, mas dando um enfoque hoje ao livro. Fala, João, como é que você está, meu amigo? Olá, boa tarde, Nino Bellieni. É uma honra estar aqui com você essa tarde para nós relembrarmos, né, bons tempos aí em Itaperuna, Pedra Preta, uma cidade que marcou muito a minha vida. Tenho muitos amigos aí, posso falar até irmãos, né, que foram conquistados aí através da confiança e do trabalho do dia a dia. Então, estou muito honrado de estar hoje aqui com você para esse bate-papo. João, eu não vejo desde Teresópolis, que nós estivemos lá com as respectivas famílias lá no Exército, no hotel de passagem do Exército Brasileiro, que está cada vez melhor, né? Como é que é aquele tanque? Que modelo é aquele tanque que está lá no gramado, João? É um Sherman? Porque lá é um Sherman, foi um dos primeiros tanques da cavalaria do Exército Brasileiro. Agora me fala da sua vida depois que você saiu daqui, saiu do tiro de guerra, onde já falamos, eu e você corroborou, fez muitos amigos, deixou irmãos, deixou uma família aqui. Saiu daqui, e aí? Então, Nino, saí daqui eu tive a oportunidade de ir para o Centro de Operações de Paz do Exército, na Vila Militar. É um centro de referência em treinamento de militares que vão para a ONU, tanto militares das Forças Armadas, né, quanto da Polícia Militar. Tive também a oportunidade de participar da Operação Acolhida, aquela operação que ocorreu lá no norte do país, com os venezuelanos, né, o acolhimento dos venezuelanos. Também foi uma operação muito bacana, onde eu tive a oportunidade de trabalhar mais nessa área social, fazendo, né, o que a gente chama de CIMIC, que é uma integração entre os órgãos militares e os órgãos civis. Após isso, então, e após isso eu acabei indo para a reserva e entrado na corporativa privada. Fique à vontade, estamos irmãos. Você mesmo. E você, antes disso, esteve no Haiti. Me fale do Haiti, me fale das missões que você também exerceu quando tirou uma licença especial do Exército. A sua vida é muito rica, a sua história é muito vasta. E tive também prazer e a honra de conhecer por você o Assombroso. O Sargento também lançou um livro e vai conversar com a gente. Mas faz um retrospecto da sua vida dentro do Exército, da época que você pensou em fazer comandos, mínimo curso de comando. Depois ainda inventou de fazer forças especiais, que é tão difícil quanto. Então conta pra gente essa trajetória aí, ó. Temos tempo para você falar. Então, Nino, isso aí foi uma trajetória aí da minha vida, muitos desafios. Eu entrei no Exército aí com 18 anos e vislumbrei, né,
que um dia eu seria Forças Especiais. E aí foi através desse sonho, né, que eu destinei praticamente toda a minha vida, né? Fui realizando os cursos, fui buscando o aperfeiçoamento, tive a oportunidade de fazer o curso de paraquedista, depois fiz o curso de comandos, e aí consegui, né, angariar em 98 o curso de cursos especiais. Isso aí acabou abrindo, né, muitas portas profissionais da minha vida. Tive a oportunidade de participar de diversas missões, como você falou, no Brasil, no exterior. Tive a oportunidade de trabalhar, né, com outras equipes de forças especiais. E tudo isso aí foi forjando, né, foi formando aí o profissional que eu sou hoje. Como você bem falou, também eu tive a oportunidade de participar de missões no Haiti. Foram 2 missões. Uma em 2010, no momento que nós tivemos lá, né, o terremoto. Também foi outra oportunidade sui generis, onde tive diversos aprendizados, passamos por diversas situações que me trouxe, né, uma experiência, principalmente em gestão de crise. Ô, João, daí nasceu a ideia de fazer esse livro. Fale sobre o livro que agora é a sua missão mais saborosa de estar em lançamentos. Pretendemos fazer um lançamento seu aqui. Eu ainda não estive com o pessoal da Academia Itaperunense de Letras, da qual eu faço parte, para a gente ver o que a gente pode ajudar. Eu quero ajudar, e a Academia eu tenho certeza que vai ajudar. Fale-me sobre esse filho mais novo seu, que é o livro. Está com o exemplar aí, eu esqueci de trazer o que você me apresentou, mandou pelos correios, muito bom, mas eu quero você falando sobre ele. Então, Neno, na verdade o livro ele nasceu aí em Itaperuna. Eu tive essa experiência, né, estar à frente aí, conduzindo treinamento para 200 jovens itaperunenses, e eu notei que os jovens eles estavam precisando de orientações, de ter um caminho a seguir, né, principalmente nessa idade que eles estavam. E eu me coloquei no lugar deles, isso aí me levou, né, a uma alta reflexão, onde eu pensei assim, cara, o que eu passei na minha vida que eu posso trazer para esses jovens como exemplo, ou que eu possa dar uma direção para eles, né? E aí, através dessa alta reflexão, que surgiu o livro. Eu comecei a escrever, comecei a buscar nas minhas memórias, né? E acabou que a cada capítulo eu fechava com lições que eu tinha aprendido. Foi muito bacana porque eu mesmo me autodescobri, muitas coisas que eu tinha passado na minha vida, elas tinham significado muito, até coisas pequenas, mas cada uma daquelas partes, cada um daqueles momentos, eles tinham forjado o que eu era hoje. Então, a intenção do meu livro foi exatamente essa, né? Trazer esses insights, mostrar para as pessoas que com força, e quando eu falo força, não é só força física, né? É uma força mental, uma força espiritual, que unida, né, à força física, nós conseguimos superar vários desafios. E a superação desses desafios, na verdade, é o que constrói a nossa resiliência. Então, o livro ele vai nessa direção, ele também mostra, né, como que eu emprego isso hoje no mundo corporativo. Não é à toa que o Então, o livro ele tem essa finalidade. o livro seu está vendendo bem, está bastante divulgado. Precisamos fazer um lançamento aqui até por causa dos recrutas e dos amigos que o senhor tem aqui, que você tem aqui. Eu acabo misturando o senhor e você, porque eu sempre tive o hábito de chamar de senhor, mas ultimamente eu estou dando a oportunidade à pessoa de escolher o tratamento que prefere. Ô, João, fala de alguma passagem do livro aí. Nós estamos com a imagem aqui sua segurando o livro em uma das noites de lançamentos. Vamos mostrar daqui a pouco. Fale-me aí de alguma passagem do livro que você, ao escrever, se emocionou. Que um sinal de boa leitura é quando a gente está escrevendo, eu escrevo também um pouco, bastante na minha vida até, e quando eu me emociono, geralmente eu consigo emocionar quem está me lendo. Então, por incrível que pareça, o livro ele tem diversos relatos de amigos meus.
Então, quando a gente escreve, nós colocamos a nossa emoção e tal, mas foi nosso. Agora, quando uma pessoa escreve algo nosso, relembrando, né, aquele tempo, as dificuldades, os desafios que nós passamos juntos, isso realmente acaba nos tocando. E eu não tinha lido as declarações deles, porque foi enviado direto para a editora. Eles fizeram uma surpresa para mim quando colocaram esses depoimentos no livro. Então, quando eu bati naquilo ali, realmente acabou me emocionando, porque foram depoimentos do meu irmão, foram depoimentos de colegas meus que estavam junto comigo em missões, algumas missões de alto risco. E, então, realmente, aquilo ali acabou me emocionando muito, né, em relação ao livro. É o primeiro livro, o primeiro filho, na verdade, o filho material. Você tem um filho, João, como é que está o João? É o Pedro? Como é que está o Pedro? É o Pedro. Pedro tá grandão já, está estudando aí para fazer vestibular para medicina. Vamos ver se vai esse ano e acho que tem tudo para dar certo. De uma das missões suas que eu me recordo de você contando vivamente, foi uma em que você estava numa comunidade do Rio de Janeiro, favela, né? Porque é politicamente correto, tem que falar comunidade, mas as próprias pessoas que moram lá também falam favela. Enfim, eu não longe de querer ser preconceituoso, eu tenho amigos em favela. Meu pai e minha mãe moraram em favela no Rio de Janeiro, depois conseguiram melhorar bastante a vida. Eu quero que você fale sobre isso, sobre essa passagem que você levou, você conseguiu reagir, mas ainda assim levou um tiro que pegou na sua mão, quase perdeu a mão e a vida. Então, nós tivemos diversas operações e ações, e as operações nas comunidades, elas sempre são operações de alto risco, né? Devido hoje, por exemplo, ao enfrentamento que nós passamos aqui no Rio de Janeiro, hoje as ameaças, né? Eles estão todos armados com fuzil, com armas de alto calibre. Então, qualquer missão que a gente faça, né, numa área dessa, ela sempre tem um risco de você tomar um estilhaço, tomar um tiro ou mesmo vir a óbito, né? Então, essa operação também foi uma operação muito delicada, onde acabou que no meio do embate lá, eu acabei levando um tiro na mão, mas graças a Deus a gente não teve nada mais grave e foi realmente assim, é aquele momento que você faz uma reflexão da vida, né? Como é que se chama esse fenômeno? Ao que você atribuiria esse fenômeno ultimamente nos canais do YouTube, também do Spotify, essa alta incidência de programas com fundo militar, fundo de segurança. Bons programas, por sinal. Você tem participado muito de muitos deles. O Assombroso Sargento Assombroso tem participado. Ao que atribui esse interesse do brasileiro pelo assunto, que até então era, de vez em quando, alguma coisa ou outra. Nós temos historiadores, canais como Sala de Guerra, temos Hoje em Dia na Guerra, temos, enfim, temos o podcast do Glauber, que fala, Glauber, que é um dos mais famosos, Glauber, sobre segurança. Tem muito programa, São Paulo, no Rio. Ao que você atribui isso? Já pensou em fazer um assim? Eu estou pensando em fazer um aqui na região. Há muito tempo que eu estou pensando, mas ao que se atribui isso? Então, basta a gente olhar, né, nas pesquisas, hoje a maior preocupação da população brasileira é a segurança, né? Então, isso acaba levando as pessoas a procurarem explicações e procurarem entender mais sobre o assunto. Também tem a parte, né, desses programas trazerem uma visão operacional, de trazerem profissionais que estão ali, né, no dia a dia, vivenciando isso de uma forma bem crua, né? Muitas vezes as pessoas não percebem o estado que a gente vive, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde é uma verdadeira guerra, né, cara? É uma batalha do dia a dia. Não só dos policiais, mas dos cidadãos, né, que tem que sobreviver no meio desses conflitos.
Então, esses programas, eu creio que eles estão trazendo, né, essa visão realmente de quem está lá na ponta. A grande mídia, ela acaba trazendo aquela visão mais, digamos assim, politicamente correta, né? E ao E mesmo esses programas, tempo, eles trazem a realidade. É e ao aquilo mesmo mesmo. tempo, ao mesmo tempo a grande mídia nem sempre vê como um viés ideológico. Ela parece que tem prazer de colocar o lado ruim de toda a profissão, ela destaca. E há um romantismo em torno do crime que é perceptível. Eu estou errado? Não, você, na verdade, você está perfeitamente certo, cara. O problema de segurança pública, ele não é um problema de polícia, né, cara? O problema de segurança pública, ele é um problema de legislação, é um problema judiciário, é um problema do executivo. A polícia, ela é só uma executora que está lá na ponta, né? Muitas vezes eu falo até é o bode expiatório, porque quando tudo der errado, coloca-se a culpa nela, né? O estado que nós nos encontramos hoje de segurança pública é culpa da incompetência da administração pública. Isso aí não tem para onde ir. Quando alguém vai lá e coloca a culpa no cara que está lá na ponta operando, esse cara, desculpa a palavra, é um imbecil, cara. Porque ele não entende, não consegue ver que aquele fato lá na ponta, ele é gerado pelo quê? Pela corrupção, pela falta de administração, pela nossa lei que é vergonhosa. Então, tudo isso aí é o que gera esse caos social na ponta. E quem está lá no combate do dia a dia, o cara tem que sobreviver com isso. Além das operações pelas quais você passou no dia a dia do Rio, dirigindo, linha amarela, linha vermelha, enfim, passou também por perigos com o seu treinamento de comandos. Eu quero que você volte a falar sobre comandos, que muita gente não tem noção, pensa que é aquele comandos em ação, que é um brinquedo que usou essa mítica do comando, mas um brinquedo é brinquedo, a realidade é realidade. Como cidadão, a sua vida e a da sua família foi preservada graças à sua experiência de antecipação e também de reação quando necessária? Perfeito. Essa percepção do risco, né, ela é fundamental, cara. Não quer dizer que hoje você não vá sofrer, né, algo na rua, mas você sempre tem que estar pensando, analisando o cenário, vendo onde você vai, sentindo o terreno, né, cara? Isso aí é muito importante. A maioria das pessoas não tem essa percepção. A E aí percepção, acaba se colocando um risco. e a percepção é a melhor defesa, porque ela evita de ter que usar armamento, ter que usar a arte marcial. Você gosta muito de boxe, pratica boxe e também é faixa preta de jiu-jitsu. Conseguiu a graduação aqui, conquistou a graduação por meio de muito treinamento, de uma busca pelo jiu-jitsu, pela qual foi graças a Itaperuna que isso aconteceu. Estou errado? Não, está perfeitamente correto. A percepção, ela é o que vai te dar a vantagem, entendeu, cara? Porque através dela você vai tomar a sua decisão para evitar o risco. A maioria das vezes, quando a gente vê as coisas acontecendo e você analisa o porquê que aquilo aconteceu, você acaba notando que as pessoas elas se colocam em risco. Por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que a Avenida Martin Luther King é o local que mais tem assalto a carro no Rio de Janeiro. Eu vou passar nessa avenida, por exemplo, 3 horas da madrugada, cara? Lógico que não. Então, essas percepções hoje em dia elas são importantes. Eu treino muito isso com as pessoas. Eu sempre pergunto para elas, cara, vamos lá. Você vai fazer qualquer coisa, você vai tomar uma decisão, você tem que pensar, cara, no que isso aí vai resultar. Vale a pena eu me arriscar? Vale a pena eu me expor a um risco desnecessário? Eu desenvolvi um curso aqui de percepção de segurança, que é exatamente isso que nós estamos falando. Eu agradeço muito a sua pessoa, aprendi muito com você,
treinamentos, acampamentos, subimos o Pico da Bandeira 2 vezes, e na última vez, se não fosse a sua... Tá até aqui, ó. Se não fosse o seu radinho que você me prestou, eu estava chegando e você saindo, estava escurecendo, você descendo com o seu pelotão. Aí você, Nino, leva isso aqui, leva o Camelback. Se não fosse isso aqui, eu teria perecido por lá. Ou não, mas a chance de ter perecido seria muito grande. E foi graças à sua pronta intervenção. Eu precisei, usei o rádio, você foi com um guia, porque tem um guia especializado lá no Pico da Bandeira. Já eram umas 11 horas da noite, você foi, mostrou seu espírito guerreiro. Eu sou muito grato à sua pronta resposta, à sua amizade, ao seu senso de dever. Exatamente naquele momento. Era a minha 3ª vez, mas na volta eu subi, eu cometi um erro que não é o mal da montanha, mas é um dos males da montanha. Eu me extasiei muito, eu vibrei muito, fiquei lá em cima mais tempo do que deveria. Quando a gente vai ao topo de qualquer montanha, quanto mais alto, principalmente no Everest, para quem é profissional sabe disso, chegou lá, fotografou, deu uma respirada e desce, porque ficar no local você vai ficando inebriado e vai perdendo a orientação e a hora certa de voltar. Se não fosse você e a sua inteligência prática de comandos, que eu não sou um comandos, não tive a honra de ser um comando, e, meu amigo, eu não estaria aqui agora entrevistando. Então, ao olhar esse rádio aqui, eu me lembrei. É o rádio que a gente usa aqui com o nosso diretor. Tem até um ponto que eu não estou usando, mas eu agradeço muito, mais uma vez. Está registrado o vídeo no Facebook. Aliás, recentemente o Facebook apagou todos os vídeos. Deu uma chance da gente guardar, eu deixei para lá. Muita gente perdeu muitos vídeos por causa disso, porque ele avisou que ia apagar. Mas fica na minha memória, aquele grande momento em que eu cheguei sozinho no Pico da Bandeira. Fiz o impossível, mas o possível para voltar para casa não fosse você, não teria acontecido. Muito obrigado. Fala um pouquinho do curso de comando, de tanto ouvir você e o Assombroso, de tanto pesquisar, de conversar, de tanto treinar aqui em ambientes semelhantes, um pouquinho com você. Eu aprendi, mas não dá para comparar quem faz um curso de comando, quem faz um filme de comandos, como, por exemplo, o BOP. O Wagner Moura fez um treinamento pesado para fazer aquele papel, mas nunca vai ser comparado a quem vive o tempo que vocês viveram, a fome que vocês sentiram, as humilhações pelas quais passa. E eu gostaria que você explicasse a razão disso tudo. Por que é humilhado? Por que passa fome? Hoje está permitido a beber água, né? Senão dá rabdomiliose, se eu não me errei aqui a pronúncia, que é a ausência de água demasiado, a desidratação súbita, tudo isso. Mas é como caminhar pelo inferno, sabendo que vai sair ou não, porque tem muitos que desistem, ou são forçados a desistir. Fala pra gente, mais uma vez, já entrevistei tanto você, só que hoje a nossa audiência é outra. Olha aí, a dificuldade de ser um comando, de fazer o curso de comando, quanto tempo dura, onde é que acontece, o que vocês usam, armamento, tática, estratégia, tudo isso. Então, no meu livro eu venho falando bastante sobre o curso de comandos. O curso de comandos no Brasil ele é um dos cursos mais difíceis do mundo. É um curso que tem uma longa duração, são 3 meses. Em sistema de internato, você praticamente não é liberado, né? Tem poucas liberações durante o curso ali para tratar de algum assunto pessoal. E basicamente o curso de comandos ele é um curso de seleção, onde ele vai estar buscando, né, a identificar dos alunos características, capacidades e habilidades que são específicas de um comando, como resiliência, endurance, lealdade, capacidade de cumprimento de missão, né? Porque o comandos, ele é um cara que ele é formado para atuar atrás das linhas inimigas, onde ele não vai ter apoio, ele não vai ter suporte nenhum, e muitas vezes ele vai ter que, se sobrar só um, aquele só um vai cumprir a missão. Então tem que ser realmente homens obstinados. Por isso que o curso ele tem essa característica de ser muito, muito seletivo. É um curso onde você passa por restrições de sono, você passa restrições de água, comida, mas isso é para quê? É para te levar ao cenário mais próximo possível da realidade de um combate.
Nós sabemos que o combate ele é cruel, então necessita que a pessoa, pelo menos, ela sinta, né, para se conhecer, como que ela age, como que ela consegue prosseguir num cenário dessa maneira. Então tem testes que a gente realiza lá, que a gente pode ter assim, dormir, uma alimentação muito precária e no final nós temos que fazer coisas simples, tomar decisões. Porém, tomar decisão cansado, com sono, com fome, com sede, isso aí é uma capacidade que poucas pessoas têm. Então, isso tudo é o que se busca, né? Mostrar para o comando até onde ele consegue ir, até onde você resiste. Porque esse autoconhecimento, na verdade, é a nossa força, né, cara? Porque a gente aprende onde nós temos que melhorar, onde que um ou outro tem que estar se complementando. Então, o curso de comandos ele é voltado para isso. Nós passamos, né, por todos os biomas do Brasil, Amazônia, Caatinga, Pantanal, montanha. É um curso voltado para operações. Você aprende a planejar, né, operações meticulosas, desde a infiltração até a exfiltração. Então, é um curso que, além de mexer com o seu preparo físico e psicológico, ele também trabalha, né, cognitivo. Então, é realmente um curso sui generis, cara. Somente 15 ou 20% do efetivo que inicia consegue concluir um curso desse. Hoje começa ali cento e poucos alunos, termina 10, 12, 15 no máximo. Acho que a maior turma que formou foi 23. E o curso de Ali a Forças turma foram Especiais? 14. Curso de Forças Especiais, que é um pouco diferente, mas também é muito tenso, muito provocador. Então, são coisas diferentes, né? O curso de Forças Especiais, ele é um curso altamente técnico. Ele é um curso que desperta uma visão estratégica. Você aprende a planejar, mas planejamentos altamente complexos. Ele é um curso do Brasil, é um dos poucos países que tem essa doutrina. O outro país que tem uma doutrina similar é os Estados Unidos, onde, na verdade, eu, como Forças Especiais, eu sou operador de Forças Especiais. As Forças Especiais são as pessoas que eu treino, né? Então, o curso de Forças Especiais ele é voltado para isso. Ele é voltado para operações de reconhecimento profundo, onde eu infiltro num país para buscar dados e informação, operações de guerrilha, né? Que é aquela onde nós montamos uma guerrilha, como o filme Dos Heróis mostra muito bem isso, um destacamento de Forças Especiais infiltrando no Afeganistão para treinar a Aliança do Norte para combater o Talibã. E também nós operamos, né, as operações de contra-guerrilha. Se eu sei montar uma guerrilha, eu sei combater uma guerrilha. Como, por exemplo, as Forças Especiais americanas fizeram no Iraque. Né? Então, essas são as três vertentes, grandes vertentes das Forças Especiais. Ô, João, eu, obviamente, para ser comando, eu deveria ter tido uma oportunidade e deveria ter passado no curso, que é muito complicado. Mas eu tive a honra de ganhar e gostaria de explicar, de saber até por quê. Ganhar um gorro seu, gorro preto, de caveiras, que eu não uso, porque não sou comando, então não posso usar, mas guardo com muito carinho. E ganhar do Assombroso, rapaz. Ou seja, não foi pedido, eu não pedi, porque a conquista pedida não é conquista. É como os americanos dizem, né? De valores roubados. Eu não posso sair dizendo que sou o que eu não sou. Isso é extremamente inadequado, mostra falta de caráter. Vocês são. E vocês dois, do nada, me presentearam com esse gorro, que eu considero uma das maiores homenagens. Esqueci-me de trazer hoje. Deveria ter trazido, ou trago, né? Tem hora que o português enviesa, ou posso até estar errado nas duas ou certo nas duas. Mas é isso. Eu me sinto muito honrado por essa condecoração espontânea sua e do Assombroso. Então, o gorro preto é o símbolo máximo, né, das Forças Especiais. O gorro preto ele significa, né, a noite, onde nós operamos a maioria das vezes, e ele é ornado aí, né, pelos dois brevês característicos, que é a caveira, que é
com a faca e o brevê dos Forças Especiais. Fico honrado de ter recebido esse gol, como eu disse, sem pedir. Eu jamais teria coragem de pedir. Dá para mim. Eu ganhei porque vocês viram alguma coisa em mim que eu merecesse esse gol. O João, pensa já no Com segundo livro? certeza. Então, na verdade, são 3 livros, né? O segundo livro, ele vai contar. Esse primeiro livro, ele conta da minha infância até a conquista do curso de Forças Especiais, trazendo ali, né, lições de ouro, lições que eu aprendi superando cada desafio nessas fases, desde o início aí da minha infância. Eu era um cara que ninguém falaria que eu seria comandos, né, Forças Especiais, né? Um cara franzino, que não veio de uma família muito humilde, não tinha liderança nenhuma. E eu fui desenvolvendo tudo isso aí, né, em cada fase da minha vida. Então eu trago tudo isso aí no meu livro, nessa primeira fase. E o segundo livro, ele vai trazer justamente aquilo que nós conversamos no início, as operações que eu participei, esses intercâmbios, os cursos que eu fiz depois de formado como Forças Especiais. E um terceiro livro, onde eu falo basicamente da minha passagem para o mundo corporativo. Hoje, aqui no mundo corporativo, eu estou tendo diversas experiências, criei alguns modelos de segurança que estão sendo muito empregados hoje pelas corporações. Um deles, inclusive, foi agora destaque da ISC West em Las Vegas, uma das maiores feiras de segurança corporativa do mundo. Então, a ideia é essa, ter uma trilogia que mostre desde a minha infância até o meu mundo atual hoje, que é a segurança corporativa. Por quais corporações você passou? Então, eu passei por grandes corporações, passei pela Vale, passei pela CCR, passei pelo Rio Galeão, passei pela maior empresa de segurança privada do Brasil, que é a GPS. Hoje eu estou na segunda maior operadora de terminais portuários do mundo. Você pensa em lançar algum curso, João, para esses cursos que são muito lançados na internet? Eu vejo poucos na área de segurança, para o policial, para o militar, para o guarda civil, para aqueles que não são nada disso, mas que gostam de aprender e que pensam um dia cedo. Nós temos um concurso, se eu não me engano, dia 22 encerra agora, para a Polícia Federal, agente federal, escrivão da Polícia Federal. Então, um curso em que você vai ajudar as pessoas a conhecerem melhor esse mundo da segurança e das forças. Então, eu estou trabalhando, já lancei, né, um curso, foi um piloto, falando sobre o modelo que eu queria que se chama SOC C3IA O2, né, que é Security Operational Center, C3 de Comando, Controle e Comunicação e de Inteligência AD Ágil e O2 de Online e Offline. Na verdade, é um modelo de gestão de segurança corporativa que atende hoje às complexidades do mundo atual. E também estou desenvolvendo aqui um curso que é voltado para a segurança corporativa estratégica 4.0. No mundo da segurança corporativa, a sua metodologia, a sua experiência militar ajudou a desbaratar ou a evitar alguma infiltração, traficantes, desvios e outras coisas mais que ocorrem muito, contrabando, tráfico de drogas? Conseguiu? Como é que é lidar com isso? Quem vê um aeroporto acha tão bonito, gente elegante entrando, saindo, gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar do mundo. É uma peneira ou é um teto de zinco bem furado? Então, hoje, no cenário que a gente vive, né, a gente fala que a gente vive no mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, onde as coisas elas mudam muito rápido. Esse modelo de segurança corporativa que eu trouxe, ele é baseado muito, né, nas operações militares de forças especiais, porque essas operações, como eu falei, nós aprendemos a planejar de forma complexa, mas da mesma maneira que a gente faz esse planejamento complexo, nós transformamos nossas ações em ações simples.
E muita gente trabalha muito justamente com esse cenário atual, né, que é o cenário de mudança constante, onde a informação, a ação, a agilidade na tomada de decisão ela é muito importante. Hoje, a sua tomada de decisão no momento certo, ela define se a empresa ela vai fechar ou se ela vai ter uma oportunidade no Oceano Azul. Então, O o meu improviso. sistema ele traz justamente eu trabalho muito com dados, informação e conhecimento. Quem quiser fazer contato com o João, contato profissional, qual é a maneira, João? Então, pode me encontrar no Instagram, no LinkedIn, e também eu tenho um canal no YouTube que se chama Segurança Corporativa Estratégica 4.0. Repita, por favor. Segurança Corporativa Estratégica 4.0. Canal no YouTube, onde nós temos diversas lives com profissionais referência no mercado de segurança. Muitos jovens têm vontade de seguir uma carreira da segurança. Tem vontade de ir para o Exército, tem vontade de fazer o curso de comando, enfim, tem vontade de ser policial federal, policial civil, policial militar. As opções são muitas. Corpo de Bombeiros. Mas para isso tudo tem que ter o quê, João? Não basta ter vontade. O que tem que ter? O que o jovem, o que o candidato dentro da linha e da idade dele, para cada um tem um limite de idade, o que ele tem que ter? Então, primeiramente, né, tem que ter um propósito muito bem traçado, o que ele quer da vida dele, onde que ele quer chegar, isso aí é importante. E depois, né, eu utilizo muito uma metodologia que é o seguinte: tracei meu propósito, para onde que eu quero ir, o que eu quero alcançar. Após isso, eu tenho que decidir, né, como que eu vou chegar lá, o que eu preciso para eu chegar lá. Por exemplo, eu quero fazer um concurso, mas esse concurso precisa do quê? Precisa que eu tenha um nível superior, ele precisa que eu tenha uma formação específica, ele precisa que eu tenha um preparo físico. Então, eu vou entender, né, o que eu preciso, cada degrau que eu preciso para alcançar o meu objetivo. E a partir daí, você vai conquistando esses degraus com pequenas vitórias. Cada vitória que você tiver é um passo que você está mais próximo do seu objetivo. Hoje eu vejo muitas pessoas sonhando. Ah, cara, eu quero ser tal coisa. Fica sonhando a vida inteira dele, ele não coloca em prática. E muitas vezes, quando ele vê o tamanho do desafio, ele acaba desistindo. Mas por quê? Ele não pega esse desafio e parcela em pequenas conquistas, em pequenas vitórias. Assim fica mais fácil, né, você chegar e você consegue se planejar. Então, eu vejo Gostei que da falta frase. muito isso no jovem. Eles querem, o jovem quer imediatismo, ele quer para amanhã. E a vida não é assim, cara. A vida ela é construída degrau por degrau, passo por passo, conquista por conquista. E o meu livro ele mostra justamente isso. A minha autorreflexão ela mostrou como cada coisinha pequena que eu fiz na minha vida, ela me construiu o que eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por aquele desafio, por aquela dificuldade, hoje eu não seria o João que estaria aqui. Gostei da frase, parcela o seu sonho em pequenas conquistas. Divida em várias prestações, que é muito mais fácil. O João, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, e se não concordar não tem problema nenhum, que o jovem que sonha em ser policial já deveria estar frequentando uma boa arte marcial, fazendo boxe, fazendo todo tipo de arte marcial, cuidando do físico, cuidando da mente, ter a carteira de motorista, estar preparado, não é esperar passar num concurso para poder depois começar a fazer essas coisas, não. Também frequentar uma boa academia de tiro, prática de tiro, saber lidar com armas, porque quando ele chegar lá, já vai chegar na parte que ele pode fazer, aprender sozinho, e com colegas, ou com professores, ele já vai chegar mastigado, não vai chegar lá e ficar deslumbrado, e aquela dificuldade de lidar com armamento, de colocar ali o magazine, de mexer com a arma, enfim, vai ficar perdido, vai perder tempo. Então já vai se preparando. Quer ser algo das forças? Entre para valer. Já começa desde agora, praticando e principalmente falando um pouco, né? Dizendo um pouco sobre o sonho. Porque quando a gente fala muito do nosso sonho, aí a gente está entregando ele para o inimigo. Um grande empresário, quando ele vai lançar um projeto,
um empreendimento, ele não sai falando, ele estuda, ele se prepara, ele fala com as pessoas que fazem parte daquele projeto. Você nunca saiu falando, vou fazer um livro, não. Quando eu soube, já estava fazendo. E eu sou seu amigo, sou seu irmão, te considero muito. Mas as pessoas têm que aprender isso, a não saírem falando muito antes da hora aquilo que elas pretendem ser, porque o inimigo sempre bota areia. E até as pessoas que amam muita gente, às vezes torcem contra, preocupadas, achando que a gente... Puxa, o João vai embora, o Nino está fazendo esse concurso aqui, vai embora. Eu passei por isso na minha vida. Fica esse conselho. E o que é que eu não perguntei a você, mas que faltou ter perguntado, você gostaria de dizer e vai poder dizer agora, que a gente está na reta final do nosso bate-papo. Eu quero que você venha pessoalmente em Itaperuna, aí nós vamos ter uma conversa melhor aqui nos nossos estudos. Você está no Rio hoje, está em qual bairro aí? Hoje eu estou no Rio de Janeiro, estou aqui em Vila Valqueire. Então, Nino, cara, eu tenho um propósito de vida muito bem definido, que ele é me desenvolver, né? Desenvolvendo pessoas. Eu acho isso muito importante hoje, nos dias atuais, principalmente depois da pandemia, onde as pessoas acabaram se isolando, né? Um pouco mais. E hoje essa interação das pessoas, isso é muito importante. As pessoas hoje têm que entender, né, o quanto esse convívio, essa troca de experiências, ela é importante para o desenvolvimento de todo mundo. Então, o meu trabalho ele tem sido muito focado para isso, inclusive o lançamento do livro foi voltado, né, para esse propósito. Então, hoje a gente vê também a falta de líderes, né? Pessoas que querem assumir a responsabilidade e fazer gestão de outras pessoas. Porque liderança, ela é difícil. Muitas pessoas falam que são líderes, né? Mas quando você vai ver, na essência ele não é, cara. Porque liderança, ela é se preocupar com pessoas, liderança é você assumir responsabilidades, liderança é você estar à frente quando todo mundo vai estar descansando. Então, a minha ideia hoje é trazer isso, mostrar que qualquer um hoje ele pode ser líder, mas ele tem que ter principalmente um propósito definido. O que ele quer, o que ele quer nessa vida. Eu sempre falo nas minhas lives, né? A maioria das pessoas, cara, elas morrem sem saber por que elas passaram aqui na Terra. E nos últimos dias, às vezes, elas descobrem qual era o propósito delas, e aí elas falam assim, cara, o meu propósito era esse e acabou que eu não fiz. Então, a minha intenção é justamente essa, despertar nas pessoas essa reflexão. E eu sempre inicio ou termino as minhas palestras, as lives, falando isso. Reflitam, qual é o propósito da sua vida? Não é, e quando eu falo propósito, não é ser rico, não é ter um carro bom, não. O propósito é legado. O que você vai deixar quando você for embora? O que a sua história construiu? Isso é legado, isso é propósito. O resto vai, com o tempo vai ser pagado, ninguém vai lembrar que tu comprou um carro, ninguém vai lembrar que tu tinha dinheiro. Agora as pessoas vão lembrar que você influenciou na vida dela, as pessoas vão lembrar que você melhorou a vida dela, as pessoas vão lembrar que você esteve junto com elas naqueles momentos difíceis. Isso realmente é propósito. O restante, cara, é uma missão. Eu posso ter a missão de ficar rico para melhorar a vida das pessoas. Mas isso aí, na verdade, não move as pessoas. Move para elas fazerem a diferença no mundo. João Ricardo Correia Rodrigues, tenente do Exército Brasileiro da Reserva, Comandos e Forças Especiais, um professor, aprendi muito com você, muita coisa, acho que pude ajudar um pouco no jiu-jitsu, mas não se compara a tudo que eu aprendi, até atirar melhor, a observar as coisas melhor, a ter uma cabeça de comandos, embora não tenha sido, e pela idade já não dá mais para ser, mas a mente de comandos eu tenho, pode ter certeza disso. A vontade, a resiliência, a resistência, a capacidade de perceber as coisas, eu aprendi muito, desenvolvi muito com você, e digo também com o Assombroso, mas mais com você, e tudo que você passava para os seus recrutos aqui
no tiro de guerra era muito mais do que uma simples instrução. Eles tiveram uma oportunidade de ouro, uma oportunidade única de aprenderem com o João Ricardo Correia Rodrigues. Lembrei do seu nome, tá vendo? A memória, graças a Deus, está melhorando. Ô, João, eu não sou o último a falar aqui no nosso podcast, no PNB, o programa Nino Bellini. Você que me deu a entrevista na 103 FM, na época que eu estava lá com meus amigos lá na 103. Fizemos entrevista com você no Facebook, fizemos em outros locais e hoje à distância, mas pessoalmente eu espero que você venha. Estou torcendo, vou providenciar, fazer o possível para lançar o seu livro aqui, assim também como o do Assombroso. E aqui eu não sou o último a falar. Eu me despeço pedindo a você para pedir também depois, para as pessoas se inscreverem, curtirem, compartilharem. São 3, 4, 6, né? Curtir, compartilhar, comentar e tem mais um aí que eu não estou lembrando. Ativar o sininho, ajudar a gente a crescer. Quanto mais gente for inscrita, melhor para nós. Por favor, se inscreva, você também se inscreva, João. Peça a sua família para se inscrever, seus amigos. E eu deixo você falar por último. Quem encerra o nosso episódio é você, João Ricardo Correia Rodrigues, tenente do Exército Brasileiro, reserva. Está ligando o telefone aqui, mas a prioridade é quem está sendo apresentado. Autor do livro Força e Resiliência, uma personalidade que faz parte de nossas vidas, daqueles que o conheceram, seja aqui em Itaperuna, seja em qualquer parte do mundo. Esse mundo que foi seu quintal ainda é o seu quintal. Fique à vontade, João, para sua despedida. Fale o tempo que quiser. Nino, foi uma grande honra poder estar contigo novamente. Você é um grande irmão que eu tenho. Tá me dirigindo principalmente, eu sei que o programa tem um alcance nacional e internacional, mas está me dirigindo principalmente aos meus amigos aí de Itaperuna, da cidade da Pedra Preta, onde eu tenho, como falei, diversos amigos, é uma grande honra. Me despeço aqui de vocês com o brado, né, de força e honra, mas lembrando que um braço e outro braço, um grande abraço. Força!